porque a palavra que ela contém me sabe, me soube. Não é letra, é espírito, é vida, é presença, é Deus em mim. E aqui é apenas a expressão e a manifestação histórica desse crescer. Nosso tema esses dias, o que vai tematizar de maneira principal esses nossos encontros, é a afirmação aqui de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, aonde Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ela, na descrição do contexto, era o que ele chamou de igreja. Pela primeira vez nos registros formais que nós temos nos 4 evangelhos, foi a primeira vez que essa expressão apareceu no contexto do evangelho, conforme a narrativa de Mateus 16. Ela volta de novo em Mateus 18, em relação a perdão, conflito e crise humana. Mas no que diz respeito à evocação do termo, a primeira vez foi aqui: edificarei a minha igreja. Igreja, no entanto, não era uma palavra nova, nem misteriosa, nem um aleluia, nem uma indefinição linguística. Ela, para os que ouviram, entenderam do que se tratava. Era uma palavra formal, que designava reuniões públicas. Igreja, eclésia, os chamados para fora. Saíam das suas casas e se encontravam num lugar comum e recebiam a instrução da cidadania. Fosse o procônsul, o governador, um enviado, um mensageiro, fosse um juiz local, fosse um representante comunal, fosse um rabino, o ajuntamento, essa convocação para o encontro solene, na maior parte das vezes de natureza política ou cidadã, onde informes da sociedade eram renovados e refeitos. Igreja, eclésia, era essa convocação. Portanto, não há nada de mágico nem de misterioso na palavra. E Jesus diz: eu edificarei o meu encontro, edificarei os que em meu nome se reúnem, ajuntarei e congregarei aqueles que andem no mesmo espírito. Eu edificarei, eu mesmo. Ele chama para si toda a responsabilidade de criar e constituir o que, do ponto de vista dele, seja igreja. Não há aqui nenhum tipo de afirmação disso que a gente chama de igreja. Isso que a gente chama de igreja é um fenômeno histórico, é um fenômeno do homem, é uma criação com interesses políticos, econômicos, com interesses de ocupação de espaço, de poder. Isso que a gente chama de cristianismo não tem nada a ver originalmente com o sentido e com a ideia de igreja. O cristianismo é um fenômeno do Império Romano, constantiniano, que se desenvolveu desde então e continua a ser o único braço genuinamente ainda manifesto do Império Romano, originalmente constituído e que sobreviveu sob o espectro da religião que se fez
católico-romana e que caracterizou o cristianismo praticamente como um todo, de cuja dissensão vieram, por exemplo, a maioria dos que estão aqui, que são de berço protestante ou evangélico. Aqui, no nosso caso, para não fazer uma descrição enorme do fenômeno mundial, mas que foi definitivamente afetado por essa construção, por esse interesse de natureza política e econômica. Mas isso não tem nada a ver com o que Jesus disse que estava criando e queria edificar, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não tem nada a ver com isso. Isso aí, as portas do inferno estão dentro disso aí. As portas do inferno engoliram isso aí há muito tempo. Isso aí já nasceu com a boca aberta do inferno. Muitos milhões têm sobrevivido a isso. E têm prosseguido apesar disso. Mas isso é o pior inimigo do que Jesus chamou e chama igreja. Isso é o pior Satanás terreno, o pior adversário, o pior opositor. Porque isso se manifestou como o pior de todos os modos e formas e sutilezas de estelionato que se poderia criar. Nós fomos constituídos a partir de um grande engano que nos involucrava, mas a graça de Deus, maior do que isso tudo, bateu no coração e acendeu Jesus em nós. O que é a igreja do ponto de vista de Jesus? É o que nós vamos tratar esses dias, para mim, numa grande repetição do que eu venho falando toda a minha existência. Eu quero ler apenas o que está dito no capítulo 16, do verso 13, hoje até o verso 20. E amanhã nós prosseguiremos. Abra seu celular. Na versão revista e corrigida, revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, versão João Ferreira de Almeida, se quiser ler comigo. Role até o verso 13 e daí em diante. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O Messias, o enviado, esse ungido que é Deus entre os homens, o Filho do Homem. Quem dizem as multidões, o povo? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, que tinha sido morto e que, apesar de morto, a influência, os eflúvios, quase uma espécie de possessão lúcida de João Batista teria acometido a Jesus. Era um assunto do povo. Outros dizem Elias. Elias já morto muitos séculos antes. Vários séculos antes. Voltou e se manifestou. E tu és essa expressão contemporaneizada do Elias original. Outros dizem Jeremias. E tem alguns que dizem que pode ser qualquer dos profetas. Mas era esse nível, que chegava até João Batista. Aí Jesus diz: mas vós, vocês, disse ele, quem dizeis que eu sou? O que vocês dizem? Respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne, não foi sangue, não foi cerebração, inteligência, não foste tu que alcançastes, não foi a tua constituição, nem a infinitude do teu pensamento que chegou a isto como conclusão, mas foi o meu Pai que está nos céus, quem tu revelou. Também eu te digo, com a mesma força desta convicção que em ti penetrou, e tu disseste: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, a saber, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa consciência, essa confissão, essa loucura, essa declaração em fé, sobre esta pedra que tu cuspiste do teu coração para a história, sobre este fundamento, sobre esta consciência, sobre essa pedra eternamente de esquina, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra. Sobre ela, nunca sem ela, porém nela, eu edificarei a minha igreja. A minha, que é única, que não se divide, que não é estanque, que não é historicamente historiável, nem fenomenologicamente completamente verificável, que tem expressões e se manifesta, mas está para além daquilo que os diagnósticos e daquilo que a percepção humana consegue ver no horizonte imediato ou na linearidade da própria história. Porque essa minha igreja será como o trigo num campo cheio de joio. Mas eu a edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quanto a ti, que tens esta convicção, esta fé, que te fez dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu te dou, boto na tua mão, e na mão de todo aquele que crer, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Te darei a graça de ligares, de vinculares, de reconciliares, de perdoares, sem arrogância, sem supremacismo, apenas porque tu foste iluminado, tu não descobriste isto, tu foste descoberto por isto, tu foste visitado por isto, sem que tu tenhas nenhuma justificação para tal iluminação. Nesta consciência, eu te darei as chaves do reino dos céus. Anda nessa consciência. O que tu ligares, crê que foi ligado. O que tu perdoares, creia que foi perdoado. O que tu orares, crê que foi ouvido. O que tu desligares, por causa da estupefação, da iniquidade, da maldade, da perversidade, aquilo do que tu te desligares, aquilo em relação a que tu não quiseres levar nem a poeira das sandálias do teu pé,
porque é ódio, é antivida, porque é anticristo, porque é anti-humano. Aquilo que tu desligares e de ti desligares e em relação ao que deixares e prosseguires, ficará para trás. Tu não carregarás. Então, dito isto, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. É bem nítido, quando a gente lê com a pausa suficiente, é tão óbvio, é tão simples, que você vê primeiro Jesus plantando propositalmente, estabelecendo esse fundamento, não por acaso, num lugar considerado de profundo paganismo. Cesareia de Filipe era um dos lugares mais abomináveis de Israel nos dias de Jesus. Já era aquele lugar historicamente marcado, estigmatizado, no livro de Josué, de Juízes, lá no norte de Israel, na tribo de Dan, que conviveu com os habitantes da terra e nunca conseguiu ficar livre da influência idólatra do ambiente, muitos anos antes de Jesus. O que eu faço aqui? O que será que está acontecendo? Pode ser a bateria. Então, o lugar era absolutamente não recomendável. Era como iniciar um projeto no meio do ambiente interpretado pela sociedade que se cria favorecida por Deus, os judeus, como começar algo fora desse ambiente protegido, na marginalidade, não só na marginalidade, no meio de um ambiente romano, pagão, idólatra, de deuses como Deus Dan, que vinha desde os dias da antiguidade, o Deus Pan, todas essas manifestações e variações de nomenclaturas que todavia marcavam o mesmo tipo de espiritualidade no ambiente até chegarem os romanos e começarem a instituir um panteão greco-romano no ambiente. E aí, com o povo dizendo outras coisas. Uns acham que tu és uma reencarnação. A maioria pensa que tu és uma expressão de algum ser iluminado do passado que te habitou. Era onde se conseguia ir. E aí entra claramente essa distinção entre o que o povo pensa e esse mais vós. Preste atenção no mais vós. Isso é um corte na consciência. O que o povo diz? O povo tem uma visão, na maioria das vezes, na perspectiva reencarnacionista em relação a ti. Tu és uma emanação, uma decorrência, ou um influenciado, ou um indivíduo que mediuniza luzes passadas. E aí ele diz, mas vós. Há uma diferença entre o que, em geral, o povo pensa e esse mais vós. Esse mais vós claramente bota ao lado, separa na consciência, faz um corte entre o que, no geral, se diz, se fala, se pensa, e essa singularidade inaceitável que de repente explode na boca e na declaração de Pedro. Mas vós, a igreja é feita a partir da questão divina para o homem. É o que ensina o verso 15. Ela é suscitada
quando a questão de Deus nasce em mim. Começa a surgir esse ente que será a igreja. Começa a surgir essa pessoa que pertencerá a essa consciência, que vai ganhar coletividade. Mas começa da individualidade, mais voz, e aí um indivíduo pula e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Igreja começa quando a questão do significado de quem é Jesus é despertada no meu coração. O que você diz que eu sou? Não antes disso. Fora disso, você tem o povo se expressando com livre liberdade o que pensa, o que crê, o que acha que intui, o que recebeu, o que ignora. Não interessa. O povo pensa. E ele não diz nada acerca do que o povo pensa. Não enfrenta o que o povo pensa. Não manda brigar contra o que o povo pensa. Ele apenas pergunta: e vocês? O que dizem? O povo não convive. O povo não teve a informação que vocês tiveram. O povo não teve a intimidade que vocês tiveram. O povo não anda no caminho que vocês estão andando, que vocês escolheram andar. Na viagem até aqui. Para alguns a viagem tinha começado em Cafarnaum, em Tiberíades, no Mar da Galileia, um pouco mais ao sul de onde eles estavam agora, nas proximidades do Monte Hermon. A viagem tinha começado para alguns deles há um ano antes, alguns meses antes, 1 ano e 2 meses antes. Eles estavam observando, não tinha doutrinação, não tinha catequese. Jesus não falava de Jesus. Parem agora, reunamos-nos, eu quero falar de mim para vocês. Não tinha nenhum dogma, não tinha nada. Vem, segue-me, era a única coisa. Mestre, o que tu ensinas, onde tu assistes, onde tu estás localizado? Ele disse: vem e vê. Tem que ver, tem que vir, tem que vir, tem que ver. Não tem nenhum pacote, tem que andar, tem que provar, tem que crer. Porque conheceu, porque foi afetado, porque foi irremediavelmente contaminado por essa graça inexplicável, por esse mistério que brota. Vem e segue-me. Por isso, ninguém chegou e recebeu uma aula de entrada, nem um manual catequético. Tinha que andar, conhecer, ver, tinha que errar, tropeçar, tinha que falar tolice, tinha que ser corrigido, tinha que ser ensinado, tinha que ficar pensando em significados, parábolas. Tinha que ver aquilo que ele dizia sendo aplicado no cotidiano.